Olá, meu irmão e minha irmã, a paz, Deus esteja com você em nome de Jesus. Hoje estamos começando aí o nosso curso de formação de ministros, um curso que também é aberto a todo aquele que estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre a doutrina e o ponto de vista da nossa igreja, Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Nós entendemos que os outros ministérios, com as outras igrejas, todos formamos um único corpo, o corpo de Cristo. É a igreja com I maiúsculo. Não importa o ministério, a denominação, a linhagem teológica, se Cristo é o Rei, somos todos irmãos e súditos do mesmo Salvador. Entretanto, não somos todos iguais. Como a palavra de Deus nos ensina, alguns são mão, outros são pé, alguns são orelha, outros são nariz. A gente compõe esse corpo maravilhoso, porém reservando as nossas características particulares. E esse curso é justamente voltado a apresentar a doutrina que nos identifica como uma singularidade dentro desse maravilhoso corpo que é a igreja com I maiúsculo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você é membro da nossa igreja, muita coisa aqui você vai identificar imediatamente nos cultos, na nossa liturgia. Se não, fica o convite. Se você gostar, apreciar, venha se juntar a nós. Amém? Todas as informações sobre a igreja estão aqui no comentário, na descrição do vídeo, melhor dizendo, na descrição do nosso vídeo. Tá bom? Esse é um vídeo aberto, né? Tá aqui, tá hospedado no YouTube, qualquer pessoa pode assistir. E querendo saber mais, tá aqui na descrição do vídeo as informações complementares, endereço, site, canal em outras redes, tudo mais, tá bom? Para conduzir os nossos trabalhos, e aí eu já peço a sua curtida, o compartilhamento, a inscrição aqui no nosso canal para nos ajudar. Nós vamos seguir como um roteiro esse livro, o nosso livro Reconciliação em Cristo, Manifesto Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Tá bom? Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Manifesto Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, editado pela nossa igreja. Tá? Um livro aí bem bacana e que também está disponível aqui na descrição do vídeo, o linkzinho. Você tem duas formas de adquiri-lo. A primeira delas é nos visitar na nossa igreja, a gente vai ter o maior prazer em te presentear por um custo até mais acessível. E a outra maneira é aqui no linkzinho que está embaixo, que você pode entrar lá e efetuar o pagamento, fazer a compra online e receber aí na sua casa, tá bom? Outros dados da igreja também estão aqui na descrição, como eu falei, portanto, se quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade, teremos aí o maior prazer de recebê-lo e de ter o seu contato, tá bom? Esse livro, portanto, vai ser a nossa orientação, certo? Nessa primeira aula, nós vamos focar no prefácio, tá bom? Nós vamos focar aqui no prefácio, que é a apresentação, né, do nosso livro. Então nós vamos falar, na verdade nós vamos falar na introdução, tá? Vamos pular o prefácio, vamos pular a apresentação e vamos para a introdução, melhor dizendo. Prefácio e a introdução eu vou mostrar aqui para vocês na nossa tela, tá bom? Essa daqui, essa tela que está no fundo é o livro, tá? Versão digital dele, é exatamente o que você vai encontrar nesse livro, tá bom? É o que está aqui. E ele é que vai nos guiar nesse curso. Nós vamos às vezes sobrevoar, talvez, né, trazendo principalmente as escrituras, embora o livro ele seja totalmente baseado na Sagrada Escritura. Na verdade, ele é uma organização de versículos a fim de clarificar, né, os nossos pontos de vista.
mas se for necessário também nós vamos trazer, né, alguns versículos complementares nas Sagradas Escrituras. Mas basicamente nós vamos ficar presos nesse livro, amém? Vamos talvez aprofundar, detalhar alguma coisa que não esteja exatamente escrita dessa forma, mas é para ajudar na sua compreensão. O livro é, portanto, né, uma leitura obrigatória para poder entender tudo que nós vamos fazer daqui por diante. Então, aqui está a primeira página, depois vem aqui, né, página complementar, os dados, a ficha catalográfica, os agradecimentos, as dedicatórias, aí temos o sumário, certo? Esse é o sumário do livro. Então começa com o prefácio, depois tem a apresentação, nós vamos pular o prefácio e a apresentação e vamos direto à introdução, tá bom? Prefácio, apresentação e vamos à introdução do livro. Na aula de hoje nós vamos ficar praticamente focados na leitura, nós vamos fazer a leitura juntos e eu vou explicando. Em outras aulas nós vamos variar um pouco essa metodologia, tá bom? Como a introdução, ela é, como o próprio nome já diz, uma introdução, né, é uma espécie de resumo norteador, né, de tudo que virá pela frente. Então vale a pena uma leitura em conjunto. O que nós queremos aqui é primar pela didática. Se for para ler, só ler, cada um de nós pode fazê-lo sozinho em casa. A ideia aqui é ler e explicar. E em outros momentos explicar o que o texto traz, tá bom? Nesse momento nós vamos focar numa leitura e na explicação. Então vamos lá. Comigo? Vamos embora. Então, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Introdução. A humanidade está confrontada a duas heranças, uma inconciliável com a outra. De um lado, a herança de Adão, que atolou a humanidade na vala suja do pecado. De outro, a herança de Jesus, que resgata e regenera a obra fraturada de Deus. Cada indivíduo está chamado a escolher permanecer em Adão ou aceitar a transformação operada pelo Filho de Deus. Então, irmãos, a gente começa com essa introdução que é a base, né? E um pouco explica o papel da igreja no mundo, né? Quer dizer, e o texto depois vai detalhar um pouquinho mais. O que acontece é que Deus criou a humanidade perfeita, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A realidade ela não era maculada por nada do que hoje nós vemos como natural, violência, maldade, engano, mentira. Isso tudo é estranho a Deus. Deus é o bem. Tudo que Ele criou, Ele fez conforme a sua própria natureza. Basta olharmos para o cosmos e nós vamos ver o que? Ordem. Tudo está no seu lugar, tudo encaixadinho, tudo perfeito, belo, grande, né? Poderoso. Isso tudo revela o próprio caráter de Deus. No caso de nós, seres humanos, Deus nos criou com uma dádiva especial que não é encontrada em mais nada no universo. Nós somos sujeitos livres. Nós pensamos, nós sabemos que pensamos e nós fazemos escolhas. Nenhuma criatura recebeu essa dádiva. Isso que nos faz a semelhança de Deus. Porque Deus é livre. Nada o contém. E Ele nos emprestou, de certa forma, essa liberdade para nos permitir ter uma relação sincera com Ele. Quando nós falamos de liberdade, talvez venha à sua mente uma águia, né, um pássaro, né, que pode voar, que não é preso, né, pelos vales e montanhas. Né. Mas, na verdade, ele não é livre, não se comparado a nós, seres humanos, porque ele está sob o domínio da sua própria natureza. Ele sabe que no inverno ele deve voar para um lugar mais quente e que no verão ele deve voltar para o lugar de onde ele saiu. Isso é instinto. Ele sabe que ele tem que fugir do predador e ele sabe que ele tem que buscar o alimento. E ele age conforme esses condicionamentos.
O ser humano não. O ser humano é livre, né, das amarras do instinto. Ou seja, nós temos instinto, sim, mas nós podemos agir em desconformidade com esse instinto. Ou nós podemos querer algo, mas, uma vez ponderado o dever, simplesmente não fazemos. Exemplo, eu quero muito me alimentar. Tem um sanduíche aqui na minha frente. Porém, eu sei que esse sanduíche não me pertence. E por mais que eu esteja com fome, o meu senso moral, a minha consciência me inibe, me limita. Me diz, você não pode pegar esse sanduíche, porque ele não é seu. O meu corpo exige aquele alimento, mas a minha alma e o meu espírito dizem não. E eu sigo o que a minha consciência diz, e não o que o meu corpo deseja. Nenhuma criatura no universo faz isso. O animal ele pode não comer por medo de sofrer, né, por isso. O raciocínio dos outros animais é binômio. Vontade versus dor. Então, a minha vontade é tal que ela vai até um limite em que, se eu passar desse limite, isso vai me gerar dor. Por exemplo, um animal que vai roubar a comida, um cachorrinho doméstico vai roubar a comida na mesa, e depois vai vir um dono e vai dar uma bronca, vai colocar de castigo. Então o cachorrinho, ele não vai comer, não é porque ele não quer comer, ele não vai comer porque ele sabe que o ato de saciar sua fome vai levar a uma coisa que não vai ser agradável. Então ele para. Tudo no plano do instinto, no plano de um raciocínio muito elementar, muito básico. O ser humano vai muito além disso. Se um leão estiver numa savana com fome e observar uma zebra fêmea amamentando, ele não vai pensar duas vezes, vai atacar e vai devorá-la. O ser humano numa savana caçando, ele olha aquela zebra e vê que ela está amamentando um filhote. Ele se contém, ele tem uma empatia para o filhote e ele não dispara a lança dele. Isso nos faz totalmente diferentes dos outros animais. Enfim, nós somos livres. Nós somos livres. Ninguém mais no universo, na imanência, no nosso plano do tempo, é livre. Deus nos emprestou a liberdade que só Ele possui. Olha que lindo, né? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Como que nós somos abençoados. Como que nós somos privilegiados. Deus então criou. Nós vamos aprofundar nisso, amém? O livro vai tratar disso mais adiante. Estamos só na introdução. Deus nos criou então e nos deu de presente o paraíso. Vá lá, coma de tudo que a terra te oferecer. Nós botamos nome nos animais, Deus nos deu o governo do mundo. Ele, o soberano, criou tudo. Portanto, dele é a autoridade, o direito de governar o mundo é dele, e aí ele pega essa soberania que lhe pertence e nos reveste de autoridade e diz: Adão, governe o mundo que eu criei. É esse planeta. Amém? E colocou uma única restrição. Você pode fazer qualquer coisa, só não pode comer do fruto da ciência do bem e do mal. Mais adiante nós vamos aprofundar nisso. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa, menos se macular com o mal. Porque senão você não vai poder ter comunhão comigo. Deus é totalmente bem. Ele não admite nada de mal. Só que Adão, como bem sabemos, a explicação está lá em Gênesis, nos capítulos iniciais, ele se deixa levar pelo conselho da serpente. Nessa altura do campeonato, 100% da humanidade era Adão e Eva. Adão e Eva foram convencidos pelo diabo a transgredir a lei de Deus. Ou seja, usar da liberdade que Deus deu para nós, a espécie humana, para nos relacionarmos com Ele de uma maneira sincera. E usou dessa liberdade para dizer: eu não quero ficar com Deus. Porque é disso que se trata. Porque Deus disse: se comer desse fruto, certamente morrerá. O ser humano pagou para ver.
comeu o fruto para conhecer o mal. E isso rompeu a ligação íntima que o ser humano tinha, aquela ligação íntima original que o ser humano tinha com o Criador. E o resultado disso nós sabemos. Vem então toda a ordem de maldade sobre nós. Muito mais tarde, Jesus vem ao mundo com uma missão. A missão de reconciliar a criatura com o Criador. Religião, originalmente, vem da palavra religar. Restabelecer a conexão. A verdade é que Adão rompeu a conexão com Deus. E Jesus vem para religar o que o homem desligou. E a partir desse momento, aqui é só título de introdução, nós vamos aprofundar, amém? No momento em que Jesus vem e nos reconecta, ele nos torna uma coisa diferente do que nós somos a princípio. Vamos lá. Adão e Eva eram 100% da humanidade. Os dois transgrediram, então toda a humanidade transgrediu. Nós recebemos a herança de Adão, independente da nossa vontade. Nós fomos maculados. Lembra lá, tá? Nas Escrituras. Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus. Sete, lembra? Teve Caim, Abel. Caim matou Abel, Caim foi embora. Houve, né? Sete. Sete nasce a imagem de Adão, não a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Sete nasce a imagem e semelhança do homem caído. Tá certo? Então, dali para frente, Romanos vai nos explicar isso de maneira sublime. O livro de Romanos, Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo. 1, 2, 3, 4. Sexto livro da Bíblia, né? Do Novo Testamento da Bíblia. Vai nos explicar isso com detalhes, e aqui nós vamos voltar nesse tema mais adiante, mas enfim, nós herdamos essa herança de Adão. Nós fomos maculados por isso. E a partir de agora, Jesus Cristo nos dá a oportunidade de abandonar essa natureza caída para uma nova, em favor de uma nova relação com Deus. Uma reconexão que nasce na reconciliação, que só Jesus pode proporcionar. O que é reconciliação? É unir o que foi, em algum momento, separado. Não é isso? É trazer a paz aonde a paz se perdeu. Como um pai que se reconcilia com o filho. Em algum momento, por algum motivo, brigaram, se desentenderam. A reconciliação é justamente o momento em que esse entendimento ele retorna. Amém? Então, o primeiro parágrafo ele está nos dizendo isso. Nós, você, eu, todos nós, a humanidade inteira, está chamada a fazer uma escolha. Permanecer na natureza de Adão ou decidir se reconciliar com Deus. Ou ficamos sob o jugo do maligno, ou vamos nos submeter à autoridade de Deus. Amém? Então, seguindo. A obra de Cristo, segundo parágrafo, está aqui, ó. A obra de Cristo é exatamente a reconciliação que se processa através da cruz. Quando Jesus se entregou por nós, nos justificou, nos substituiu, nos resgatou, pagou a sentença que recaía sobre a humanidade e deu o exemplo de amor. Portanto, a cruz significa substituir, pagar o preço do resgate e demonstrar o amor de Deus. Então, olha só, irmãos, na história da teologia cristã, eu não vou aqui a detalhar isso, mas desde a Idade Média, passando por grandes teólogos, Gregório, Anselmo, Abelardo, houve um debate para ver, o que a cruz representa. Alguns diziam, a cruz ela é a substituição. A cruz ela é, outros diziam, o resgate, o pagamento
da sentença condenatória. E para outros, ela era a demonstração exemplar do amor. Eu não vamos aqui aprofundar nisso. Para nós, da Igreja Reconciliação em Cristo, a cruz representa tudo isso. Nós não temos que escolher entre uma das três. A cruz é tudo isso. A cruz, ela é a expressão da substituição, porque se comer desse fruto, certamente morrerá. Alguém vai ter que morrer. E é por isso que tem todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Deus estava preparando os seres humanos para compreenderem a obra salvífica que ele haveria de realizar com Cristo. Então ele vai e diz, para quem peca tem que morrer, para você viver alguém tem que morrer. E aí no primeiro momento cobrir os pecados, os sacrifícios de animais. Mas que realmente aplaca a pena condenatória não é o sacrifício de um boi, de uma ovelha, não. Mas o sangue imaculado do Filho de Deus. O único que veio à terra e realizou o que Adão não realizou, que foi ser justo todo o tempo, ser obediente todo o tempo. Esse morre para que, através do sangue justo dele, todos aqueles que têm fé nesse ato, ou seja, reconhecem esse ato, passam a serem contemplados por esse ato. Vou tentar melhorar. É como se Jesus tivesse morrido no lugar de cada indivíduo que olha para a cruz e crê que aquele ato foi em seu próprio favor. Por isso que a fé é individual, ela é intransferível. Eu olho para a cruz e vejo na cruz eu pregado, morrendo a morte de Adão. E a partir dessa morte, eu posso começar uma vida nova. O ponto de término de uma velha natureza e o ponto de início de uma nova natureza, que é representada no batismo, nós vamos falar daqui a pouco. Amém? Então a cruz, ela representa a reconciliação. Quando Jesus se dá, Jesus está fazendo isso não por si, porque ele não tinha pecado nenhum para ser, quitado, pago. Não. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele não errou, ele não pecou. Ele era o último, o único que não podia morrer. Que não tinha por que morrer. Nós, porque todos nós pecamos, nós devemos morrer. Essa é a pena da condenação, da transgressão. Mas Jesus vem e morre. Ele que não devia morrer, ele morre. E aí quando eu olho para o ato de Jesus e creio naquele ato, creio no Filho de Deus, olho para ele e aprendo com ele, e entendo o que ele significa, o que ele representa, e me entrego para ele, então eu sou justificado. O que é justificado? Tornado justo. Eu era injusto e sou tornado justo. Sou justificado. Em outra palavra, reconciliado. Porque se a pena condenatória foi removida, não existe mais contenda, não existe mais briga, não existe mais pena. Eu posso então me reconectar a Deus. Amém? Então Jesus morreu por nós. É o amor de Deus que nos salva, não mérito pessoal. De quem quer que seja. Em se tratando de soteriologia, estudo sobre a salvação, não refletimos sobre a obra humana, mas sobre a graça e a ação misericordiosa e gratuita de Deus que beneficia toda a humanidade. Irmãos, como que isso é importante? Como que isso é importante? Aqui nós não vamos falar de ministério nenhum, nós não vamos falar de doutrina de ninguém, nós não vamos falar de teologia de ninguém. Nós só vamos defender o nosso ponto de vista também. Mas é evidente que os contrastes vão ficando evidentes. Embora muitos digam, a justificação é pela fé, é graça, acessada pela fé, Deus nos ama e por isso deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e portanto tudo basta na fé.
tudo se concentra na fé, ou a fé é a razão, né? E a partir dela tudo mais acontece, tem muito cristão que na prática age de maneira diferente e entra numa espécie de barganha com Deus. Se eu fizer A, eu vou receber B. O cristianismo não é isso. Nós vamos falar mais profundamente ao longo do livro. Eu volto a dizer, essa é a introdução. Amém? Tudo que eu estou dizendo aqui, em algum momento, vai ser retomado ao longo do nosso curso. A verdade é que, na prática, muitos ainda pensam como 99,9% das religiões que pregam a salvação. Pensa. As religiões universais, como o judaísmo, o islã, né? Ou mesmo outras religiões pequenas. Vamos pensar assim, lá no Egito, por exemplo, né, tinha lá no livro dos mortos, né, no Egito Antigo, 3.000 antes de Cristo, muito antes de Moisés. Como que era a ideia deles? Qual era a ideia deles? De que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar onde ela é julgada e o coração dela é colocado numa balança de um lado e do outro lado uma pena. E se o coração dela for mais pesado que a pena, ela vai para o inferno. Se a pena for mais pesada do que o coração, vai para o céu, vai para o paraíso. Olha que isso é muito antigo. O que significa aquele coração? Se ao longo da vida você fizer mais coisas boas do que coisas ruins, você merece o paraíso. Mas se você fizer mais coisas ruins do que boas, você merece a destruição eterna. O cristianismo não trabalha com essa categoria. E a gente fica assim, sem entender como que isso é tão visível na prática do cristão. Ele está o tempo todo barganhando com Deus. Eu vou dar uma esmola que é para ganhar ponto com Deus. Eu vou devolver o dízimo que é para ter uma bênção de Deus. Eu vou, sabe, ser uma pessoa honesta porque Deus está me vendo e senão ele vai me maltratar. Irmão, não tem nada. Isso aí não é cristianismo. Do nosso ponto de vista também. Respeitamos todas as doutrinas. Nós estamos aqui afirmando o nosso entendimento conforme a palavra. Nós não barganhamos com Deus. Tiago nos ensina, aquele que pecar contra um ponto da lei, pecou contra a lei inteira. Isso é muito fácil de entender. Imagina a tua vida. Você, a vida inteira, você foi um cidadão de bem. Mas um belo dia, por causa, sei lá, de uma loucura, você vai e comete um crime, assalta um banco. Irmão, você pode chegar na frente do juiz e dizer assim, ó, eu pequei uma vez, eu errei uma vez, eu cometi um crime, mas a minha vida toda, olha a soma de coisas boas que eu fiz. O juiz não vai te isentar da culpa por causa desse argumento. Você vai pagar por aquilo. Pode ter ali, né, dosimetria da pena, pode ter ali, né, o fato de ser um réu primário. Isso tudo vai ajudar, né, na definição de que pena você vai ter que pagar. Mas, enfim, você se torna um réu e se torna um condenado. Entende? Então, é isso. Se você pecou uma vez, você pecou. Você já está maculado. Já não é 100% bom. Já não faz parte da essência de Deus. Já não pode ter uma comunhão natural com Deus. Porque Deus é 100% bom. Deus é o conceito de bem. Nele nada de mal pode ser admitido. Não pecou contra um pontinho da lei. Uma mentira. Uma olhada para quem... Uma cobiça, uma vaidadezinha, um hábito errado, não importa o tamanho. Um problema é suficiente para te tornar injusto. É por isso que nós somos herdeiros de Sete. Nós somos feitos à imagem e semelhança do homem caído. Por quê? Porque isso para nós é simplesmente o que nós entendemos como sendo a nossa natureza. Nós erramos. E aí, dentro da nossa mente carcomida pelo pecado, a gente acha que errar pouco não é errar.
Ah, mas eu pequei uma vez só. Irmão, pecou. Não importa se é uma ou 1.000.000 de vezes. Do ponto de vista de ser 100% justo, você já não é. Entende? Lembra lá que no Antigo Testamento, Deus, na hora, né, de estabelecer os sacrifícios, chamava muita atenção para que tinha que ser um animal sem defeito. Era uma figura, era a sombra do ato de Jesus. Né? Tinha que ser sem defeito. Nós temos defeitos. Ainda que pequenos, ainda que comparando com o resto da humanidade, não sejamos tão ruins assim. Mas se tem um, você já não é 100%. Pensa na prova da escola. Você acertou, de 10 questões, você acertou 9. Mas errou uma. Então não é 100%, não teve 100% de rendimento. Você durante os bimestres acertou tudo, fez tudo certinho e tal, mas perdeu um trabalho valendo 1 ponto, meio ponto. Já não é 100. Então, meus irmãos, o que nós queremos chamar atenção com isso? É que não existe barganha com Deus. Nós somos pecadores e nós não conseguimos, pelo nosso próprio esforço, ser justos. E o Antigo Testamento, mais uma vez eu volto ao Antigo Testamento, porque essa é a visão do nosso ponto de vista, da nossa doutrina correta, é ler, é enxergar a palavra de Deus no Antigo Testamento à luz da compreensão de Cristo. Cristo é a nossa lente através da qual nós entendemos toda a mensagem divina. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que a gente vê? A gente vê o povo judeu como sendo um grande experimento em que Deus se revela, diz claramente o que precisa ser feito. E que o povo, não importa o quão seja herói aquele indivíduo, aquele personagem, ninguém ao longo da Sagrada Escritura consegue manter-se incólume todo o tempo. Já percebeu que todos os heróis da fé erraram, pecaram? Se desviaram, escorregaram? Alguns escorregaram feio, lembra lá de Davi? Que praticamente matou Urias, ficou com a mulher dele, engravidou a mulher dele. Olha que triste. Moisés, que feriu a rocha. Abraão, que mentiu 2 vezes sobre seu relacionamento com Sara. Todos os maiores exemplos de fé do Antigo Testamento, todos eles erraram. Para quê? Para que a gente compreenda que por nós mesmos, nem o mais justo é capaz de alcançar os requisitos necessários para se conectar com Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Então nós estamos perdidos? Se for por nós mesmos, sim. Mas Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vem e faz Ele a obra salvífica. Vem Ele e nos oportuniza deixar o pecado. Vem Ele e se entrega por nós em nosso favor para nos tornar de injustos, justos. Compreende? Então, a salvação é graça. É graça. É presente de Deus. Não tem nada a ver com mérito humano. E aí nós vamos voltar a todos esses temas. Alguns vão ser muito repetitivos, tá, irmãos? Mas esse também é um recurso pedagógico. A gente volta no mesmo ponto várias vezes, que é para aprender, para memorizar, para guardar no coração. O cristão, ele não faz o bem para obter a salvação. Ele faz o bem por gratidão pelo fato de já ter sido salvo. Isso vai ficar claro ao longo da nossa conversa. Está lá continuando. Como acessamos a graça? Presente de Deus através da fé. Está aqui Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode diante de Deus dizer, eu me salvei. Nós só podemos obter a salvação quando Deus realiza a salvação por nós. E o que é a fé? Aí alguém vai dizer. De novo, remeto a Romanos. Especialmente capítulo 5 fala da reconciliação, capítulo 6 que fala ali dos
os questionamentos. Então, por exemplo, né? A fé, então, é um mérito. Eu não tenho que ter fé para ter salvação? Para alcançar a salvação? Então eu tenho um mérito de ter fé, de desenvolver a fé. Pobre, 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 quem pensa assim. A fé não é mérito de quem deposita a fé. A fé é mérito de quem recebe a fé. Amém? A fé é justamente a explicação definitiva do que é, de como que a graça ela se torna eficaz na vida do sujeito. Deus vem e dá um presente. Vamos imaginar o seguinte: vem uma pessoa muito rica e te dá um presente, uma casa. Te dá uma casa. Fala, tá vendo aquela casa ali? É sua. Ela é sua. Tá vendo aquela mesa ali? Tá ali. Melhor, tá vendo aquela porta ali? Você tem que abrir a porta, pegar dentro daquela sala ali a chave e a escritura. E pode ir lá tomar posse. Eu posso falar que o mérito de obter aquela casa é do sujeito que simplesmente abriu a porta, pegou a chave, a escritura e se dirigiu ao imóvel e tomou posse dele? Essa pessoa pode dizer assim: nossa, a casa é minha porque eu fui lá naquela sala e peguei a chave. Ela pode falar um negócio desse? Não é absurdo? É o absurdo de alguém dizer que pode se salvar sozinho, que a fé é mérito. Deus vai e abre as portas do paraíso. Diz: você quer entrar? Tá, você tem que passar pelo caminho que é Cristo. Venha por esse caminho e entre. O mérito é seu? O mérito é da pessoa que se dirigiu à porta aberta? Ou o mérito é daquela ponte ou aquela escada, que é o melhor desenho para entender aquele verso que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. A gente tende a pensar que o caminho é um caminho reto, né? Uma estrada. Cada um tem uma imagem, vem uma imagem na cabeça. Mas começa a praticar essa imagem. Lembra lá da escada de Jacó. Jesus é uma escada. O caminho é uma escada. Está lá a porta aberta lá em cima. Deus vai abrir a porta e coloca a escada na sua frente. Fala: sobe a escada e entra. E você, pela fé, é movido a pisar esses degraus e acessar aquilo que te foi dado. O mérito é teu? O mérito é meu? Claro que não. Portanto, o mérito não é fé. Fé não é mérito de quem deposita a fé. O mérito é da fé de quem tem ela depositada em si, e esse é Cristo. A gente precisa acreditar que Deus nos salvou, a gente precisa acreditar que Cristo é o Filho, que Cristo é a verdade, que Cristo é o caminho, porque é só assim que nós vamos entender o propósito de Deus e poder acessar o presente de Deus. Porque Jesus morreu por nós. Se a gente não tiver essa morte, a gente não pode acessar a bênção. Por quê? Porque quem pecar certamente morrerá. Então, para eu não morrer, alguém teve que morrer por mim. E eu, para que faça isso eficaz na minha vida, preciso acreditar que Deus morreu por mim através do seu Filho. E se eu não acreditar, é como se esse doador da casa tivesse falado para você: ó, vai lá, abre aquela porta, pega a chave, pega a escritura e toma posse da casa. E você duvida. Fala: não vou abrir essa porta não. Isso é conversa fiada. E pega as coisas e vai embora. Não abre a porta, não pega a chave, não pega a escritura e vai fazer outra coisa. Está ali, tudo disponível. Mas eu preciso crer que aquilo é seu, aquilo é meu. Amém? Então não vem de obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Eu me salvei. Não. Quem me salvou foi o Senhor, meu Deus, através do seu Filho. Então nós só podemos dizer obrigado. E se o coração é dominado por essa fé, meu irmão, não tem erro. Você não será mais a mesma pessoa. Você não terá
condições de olhar um mendigo passando necessidade na rua e fingir que aquilo não é com você. Porque você vai pensar, poxa, eu estava na lama do pecado e Deus olhou por mim e me deu a salvação de graça. Poxa, que bela oportunidade que eu tenho de tornar a vida dessa pessoa um pouquinho que seja menos surrada. Você vai lá e pratica a caridade. Veja, a raciocínio é totalmente diferente daquele que fala, eu vou dar uma esmola aqui porque Deus está me vendo e Ele vai então me beneficiar na frente. Vou ganhar um pontinho lá no livro da vida, um maisinho ali. Não. Meu nome já está no livro da vida. Que Jesus me proporcionou isso. É graça. E eu simplesmente sou tão grato que eu me dedico a ser uma pessoa melhor. Essa é a ordem. Nós vamos voltar a todos esses temas, amém? Uma vez sendo justificados dos pecados por graça acessada através da fé, o cristão inicia uma jornada. O caminho começa no pecado, depois vem a fé, daí a justificação, que pode se dar a qualquer momento da vida, sendo a fonte da vida eterna. Neste ponto, o Espírito Santo é derramado e ocupa o coração do crente para guiá-lo no processo de transformação. E a Bíblia disponibiliza o aprendizado para uma nova vida, auxiliando a obra regeneradora. O final da jornada é a glória, que é a consumação final. Amém? Tudo isso aqui tem base bíblica, amém? Aqui é só na introdução. Ao longo do livro nós vamos mostrando. Mas veja, existem etapas que a gente passa nesse processo de redenção. Tudo começa no pecado, na herança de Adão. E aí, por algum motivo, você se depara com Cristo. Alguém pregou, alguém te deu uma palavra, você estava com um problema, enfim, alguém vai te mostrar, vai te apresentar. E aí quando você é apresentado, a fé ela pisca dentro do seu coração. E aí você coloca oxigênio e vai dando, sabe, ele vai jogando um papelzinho, vai jogando ali uma folha seca e deixa essa faísca, sabe, chamuscar, crescer até virar uma labareda, uma chama. Depois ela vem e te queima por inteiro. Nesse momento você se arrepende profundamente de tudo que você fez de errado. E você se entrega a Jesus. Cada um vai viver essa experiência de um jeito, amém? Cada um tem uma sua forma. Mas o desenho é basicamente esse. E aí, com arrependimento, é a primeira evidência de que a fé é verdadeira. E se eu me arrependi pelo mal que eu fiz, é um arrependimento sincero, eu não vou querer repetir esse mal. Não é isso? Senão não é arrependimento. Eu fui lá e defraudei alguém, me arrependi e devolvi. E nunca mais defraudei ninguém. Isso é um arrependimento sincero. Agora eu vou lá, defraudo alguém, devolvo, mas daí a pouco eu defraudo o outro. Que arrependimento é esse? Então o arrependimento ele traz a necessidade de transformação. Eu quero ser uma pessoa diferente. Mas infelizmente nós não somos capazes nem de nos salvar, nem de nos santificar. Porque a mesma dificuldade que nós temos em acessar a salvação e precisamos de Jesus, nós temos dificuldade de nos tornar essa pessoa que Deus quer que nós sejamos. E Deus tanto nos ama que Ele envia então o terceiro personagem da Trindade. Aliás, enviado por Jesus. Jesus assente e envia aquele que vai nos guiar no processo santificador, que é o Espírito Santo. Ele vem e faz morada no coração do sujeito que creu. E lá dentro do coração, o Espírito Santo ele vai travar as batalhas de regeneração. E aí aqui a gente não vai aprofundar nisso, mas nós somos corpo, alma e espírito. Então, e tudo se concentra no coração. Então ali são lutas que vão acontecer entre a velha herança, natureza de Adão, e a nova herança, que é a natureza de Jesus. Que vai ser uma luta,
Sabe como é que essa luta acontece? Quando você faz uma coisa errada e vem uma tristeza profunda. Ou quando você está prestes a fazer uma coisa errada e uma voz vem na sua mente e diz, não faça, e você para. Sabe? É isso. Eu devo ou não devo, eu devo ou não, mas eu quero tanto, mas eu não posso. Isso. É essa a batalha que o Espírito Santo vai liderando no coração. Amém? E aí, irmão? Lembra do desenho da escada de Jacó? A gente vai subindo degrau por degrau, num processo de amadurecimento espiritual, né, que nos leva ao sublime encontro com o Todo-Poderoso, que é o que a gente chama de glória. Então a gente vai. Então a pessoa que recebe o Espírito Santo nunca mais erra. Acabei de dar um exemplo. A pessoa erra e se entristece. Volta àquele estado de arrependimento. Fala, poxa, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Aí vai se confessa a Deus. E Deus é tão bom, nós vamos tratar disso em outro momento, que Ele perdoa. Ainda que o seu coração te condene, Deus é maior do que o teu coração. Aquele mal que você se arrependeu, ele vai lá para o mar do esquecimento. Você foi feito uma criatura nova. Tudo velho passou. Inclusive os pecados que nós vamos cometer ao longo da nossa trajetória. Mas então eu posso pecar para que a graça de Deus superabunde? Porque vamos pensar, quanto mais pecador eu for e Deus me perdoa, maior é a bênção de Deus, né? Maior é o amor de Deus. É fácil perdoar um pecador de pouca coisa, mas difícil é perdoar um pecador, sei lá, um assassino em massa. Olha, essa pessoa é tão pecador, mas tão pecador que Deus teve que perdoar muita coisa. Então isso faz da graça superabundante. É assim? Paulo fala exatamente sobre esse exemplo e diz, não, meu velho. Se o arrependimento é verdadeiro, você não aceita o pecado de bom grado. Então é uma escada sim, que a gente vai subindo degrau por degrau. Às vezes a gente até desce um degrau, para daí a pouco subir 2. E o Espírito Santo está lá, empurrando a gente, nos fortalecendo. É por isso que o Espírito Santo ele conforta, ele fortalece, né? ele nos dá intrepidez, consola, conforta, fortalece, encoraja, instiga, ensina, ilumina. E a palavra de Deus aqui ela é fundamental. Por quê? Porque ela é a apreensão do nosso corpo físico de algo que é apropriado pela nossa mente, alcançando a nossa alma e que fala em consonância e não em dissonância com o que o Espírito está falando no nosso coração. Imagina um campo de batalha, quem gosta de filme já viu filme assim de batalha, já viram assim, principalmente medieval, filme antigo, né? Você tem lá 2 exércitos se conflagrando num campo de batalha, e de repente vem uma tropa e pega um inimigo pela retaguarda, um movimento de tropa, ou pelo flanco esquerdo, pelo flanco direito. Já viu isso? É como se fosse algo desse tipo. A luta está acontecendo ali no seu coração e de repente vem pela retaguarda do campo das sensações, que é o corpo, e vem lá uma palavra que se harmoniza com o que o Espírito Santo está falando no teu coração, e aquilo vai então ganhando espaço, e o pecado ele vai ficando cada vez mais limitado, até que ele totalmente derrotado. Tanto é que quando você ora no Espírito, os versículos que você leu na Bíblia, o que você escutou no culto, eles voltam todos à sua mente. E às vezes versículos, espaços, eles vão se reorganizando na sua mente ali. É porque é uma maneira que Deus tem de falar com o conhecido, nos revelar o desconhecido. Ele fala com o conhecido para revelar o desconhecido. Ele tem a palavra. Amém? A palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra. E o Espírito Santo ilumina a nossa mente para compreender Cristo. Olha que lindo. E meu irmão, a minha pergunta é, qual é o teu mérito nisso? 0.
Qual é o meu mérito nisso? Zero. É obra de Deus, exclusiva obra de Deus. Deus salva e santifica. Então, a etapa da vida do crente: herança de Adão, fé que leva ao arrependimento, cerimonialmente é o momento lá de descer nas águas, o Espírito Santo vem e se abriga no nosso coração, nos guiando para uma nova existência. Quando a gente termina a jornada, nos encontramos com o Eterno na glória infinita. Muito bonito. A transformação é demonstrada pela cerimônia do batismo, e a renovação da aliança é Eucaristia. Por isso descemos as águas e sentamos à mesa para compartilhar o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue do Cordeiro imolado. Então, meus irmãos, nós sabemos que tem outras igrejas cristãs que diversificam, essas cerimônias. Alguns, inclusive, entendem que essas cerimônias elas são mágicas. Vamos lá, aqui é doutrina mesmo. Quem vem para a Igreja de Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, está de acordo com essa linha. A linha ela é que os atos são cerimoniais, eles são só uma representação física para que as pessoas entendam algo muito mais profundo que está acontecendo na transcendência. Então, se eu morri para Cristo, para renascer com Cristo, se eu morri para não ser mais pecador e começar uma nova vida, existe cerimonialmente um momento em que eu mostro isso para o mundo, que é quando eu desço as águas do batismo. Portanto, o nosso batismo é por imersão. Tá bem? Por quê? Porque a imersão ela representa a sepultura. Descer as águas significa ser enterrado. Aquela velha pessoa morreu. E aí quando sai, é uma nova criatura. E é uma criatura como um bebê. Vamos falar mais sobre isso mais adiante. É como um bebê. O bebê ele tem que aprender tudo. Ele não sabe nem se alimentar sozinho. Então a nova vida do sair das águas é realmente uma nova vida. Então nós vamos reaprender tudo. Eu pensava de um jeito, vou pensar diferente. Eu tinha certos hábitos, não vou ter mais, vou ter outros hábitos. Eu tinha uma tradição que eu seguia, agora vou seguir outra tradição. Eu frequentava certos lugares, agora vou frequentar outros lugares. Que se isso não acontece, você não morreu. Amém? Então, por isso é essa. E a segunda cerimônia, Eucaristia. Uma vez por mês nós nos sentamos à mesa com Jesus. Que ele diz, fazer isso em memória de mim. Então é uma cerimônia para relembrar a aliança que Jesus faz conosco, o seu povo, através do seu sangue e do seu corpo. Então nós, no segundo domingo do mês, nós fazemos a Santa Ceia. Para participar da Santa Ceia, quem crê em Jesus. E o batismo? O batismo é uma cerimônia. Você crê em Jesus? Jesus ganhou o seu coração, dá o seu nome para o batismo e pode sentar à mesa. E o batismo do Espírito Santo? Ele vem antes ou depois do batismo em água? Quem somos nós para colocar limite no plano de Deus? A relação ela é íntima e pessoal. Às vezes a pessoa ela se arrepende e já imediatamente é batizada pelo Espírito Santo antes mesmo da data lá de ser o batismo nas águas. Tem gente que não, quer batizar nas águas, participa da Eucaristia, fica um tempo na igreja, só depois vai receber o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo, pastor? Não, calma. Aí nós vamos falar mais adiante. O batismo do Espírito Santo Calma que nós vamos falar sobre isso, amém? Porque não é só o batismo em água, o batismo de fogo. Muito bem. O reino de Deus acompanha as duas etapas finais, santidade e glória, pois cada qual tem a ver com uma das fases do reino de Deus, presente e futura, invisível por adesão, invisível e imperativo. Veja bem, aqui nós entramos na teologia da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, que é a teologia do reino de Deus. Obviamente que nós só estamos introduzindo, como tudo, até aqui. Mas entenda uma coisa. Deus trabalha muito, veja que Jesus fazia de coisas do cotidiano, mecanismos para compreensão de mensagens
transcendentais. Vamos olhar para o nosso mundo. Todos que nascemos em um país somos pertencentes a esse país. Passamos a ter uma nacionalidade. Somos brasileiros, né? A rigor, quem está assistindo esse vídeo, na maioria das vezes será brasileiro. Estou falando em português, no Brasil, uma igreja. Aqui, né, somos brasileiros. Quem é brasileiro é um sujeito de direitos e obrigações perante o seu país, não é? Muito bem. Aqui eu já estou até avançando para o próximo parágrafo. Eu vou fazer por essa ordem. O sujeito que é o indivíduo que é sujeito de direitos e deveres para com o seu país, ele, portanto, está submetido a uma regra, um regramento. Né? Você pode e você não pode. Não é assim? Muito bem. Vamos lá. Quando Jesus veio ao mundo, houve uma camada de luta política, vamos dizer assim. Vamos lá. A Adão foi entregue o governo do mundo. Falei isso no início. Deus, através da sua soberania, revestiu Adão da autoridade de governar esse planeta. Adão desobedece a Deus, portanto renega a soberania de Deus e entrega essa soberania, essa investidura para alguém que não tinha o direito de obtê-la. Portanto, Adão entrega para um usurpador a sua coroa e o seu cetro. Ele era o rei e entrega o seu reinado para Satanás. Por quê? Porque você é súdito daquele que você obedece. Ele obedeceu a Satanás. Então Satanás se colocou numa posição superior à de Adão. E se o presidente, o rei, o imperador é a maior autoridade, é como se nesse momento Adão se tornasse um vassalo do diabo. E o diabo então realiza o seu reino. Lembra lá em Jó? O diabo, ele rondava pela terra. O que a palavra rondar nos remete? Rondar é tomar conta. Na época de Jó, o diabo governava o mundo, não por vontade de Deus, mas pela transgressão de Adão, que entregou ao diabo a autoridade que havia recebido. E ele, que não era para ser, portanto é um governante, usurpador. Amém? E foi assim, durante boa parte da história, a maior parte da história da civilização humana. Quando Jesus vem ao mundo, ele realiza o que Adão não fez. Ele obedece até o fim. E ele mais ainda paga a pena de Adão. Ele paga o preço. E nesse momento, então, Jesus, ele toma de volta o que o diabo tinha roubado de Adão. Jesus não tem mais condição de entregar para os seres humanos. Ele toma para si. E Hebreus nos conta que Jesus está sentado à destra de Deus, governando. Jesus nos conta isso. O reino de Deus, ele não será visto no primeiro momento. Ele será sentido, compreendido. Não pela humanidade, mas pelos súditos do rei. E essa é a primeira etapa do reino de Deus. Quando nós depositamos a fé em Jesus, nos arrependemos, recebemos o Espírito Santo e tudo aquilo que acabamos de repisar, acontece no plano espiritual também um ato político. Nós rompemos com o reino do passado e aderimos ao novo reino. Nós abandonamos Satanás e a regra de Satanás e a lei de Satanás e nos submetemos à lei de um novo reino, uma nova cidadania, que não é mais a mera cidadania terrena, é uma cidadania superior, a cidadania celestial. Aquela terra que Abraão vislumbrou, como Hebreus nos conta, né? É a terra que haveria de vir, não é uma terra de areia, né? Não é essa terra de planta, né? Não é essa terra de
fronteiras. Não. A terra superior, é um território superior, é um território chamado Reino de Deus, onde quem governa é Jesus, com a investidura santa de Deus, ornado com a soberania de direito. Amém? E onde estão as leis desse reino, dessa cidadania? A Bíblia. Amém? A Bíblia é lida a partir de Cristo. Então, quando nós temos fé e acreditamos em Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos então assumindo uma nova cidadania, cidadania celestial. Nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. E como a cidadania terrena, passamos a ser sujeitos de direitos e deveres. Quais são os nossos deveres? O que a Bíblia diz que a gente não pode fazer e que a gente tem que fazer. Não mata, não rouba, não cobiça. Seja caridoso, ame ao próximo, ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente e força. Cuide das viúvas, ore pelos familiares, seja homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Eduque seus filhos, não desperte a ira dos seus filhos. Ire, mas não peque. Aí, a Constituição está aí. E quais são os nossos direitos? As promessas. Deus falou, serão prósperos, saudáveis, sinais os seguirão, fará prodígios e maravilhas, curará os enfermos, expulsará demônios, vai convencer o mundo todo do ano aceitável do Senhor, vai levar o evangelho a toda criatura. Amém? Essas são as promessas. E cujo o ápice é a vida eterna. Então a gente já passa a viver as benesses do reino de Deus agora, meu irmão. E essa é a vantagem prática de se entregar a Jesus. Quando eu digo prática, diz respeito ao aqui e agora. Você não tem que sofrer. Você não tem que ser uma pessoa, sabe, frustrada. Você não tem que ver a sua família se desintegrar. Isso aí é a herança de Adão, é o jugo de Satanás, é o velho governo. Isso aí já foi desfeito. Jesus já fez a obra, ele já está sentado com a coroa na cabeça, te chamando, vinde a mim. Abandone isso tudo e tome parte do meu reino. E eu te garanto, como no Brasil, se você nasce brasileiro, você tem direito a um sistema único de saúde. Você pode ter uma vacina de graça, não é isso? Jesus Cristo está te falando, vem a mim que eu te curo. Diferente do SUS, que não cumpre o que fala, Jesus tem todo o poder do universo. Amém? Venha ao reino. Significa que tudo está resolvido? Não, porque nessa primeira etapa do reino, o reino é de adesão. Satanás ainda está aí. Eu falei, ele foi descoroado, ele foi destituído do posto que ele usurpou. Mas ele mantém a sua, agora como uma rebelião, ele mantém o seu governo. Não mais como um governo que ele pode rondar, mas como uma rebelião que luta para resistir ao domínio de Cristo. Amém? E aí lembra lá do início do primeiro parágrafo, nós estamos confrontados a uma escolha. Ou aderimos ao reino de Deus, ou nos mantemos na rebelião de Satanás. O campo de batalha é o coração da criação. O coração de cada indivíduo desse planeta. É ali que a batalha entre o reino e a rebelião está sendo travada. Amém? Então vamos continuar. E ainda existe o reino futuro. Aí, bom, agora é um reino por adesão, não falei isso? Eu escolho, vou aderir ou não vou aderir. Mas vai haver um momento em que Jesus voltará. E aí não há mais essa hipótese de escolher. Jesus simplesmente vai se revelar. E ele vai, para consumar, impor a sua autoridade, a autoridade do bem, a autoridade original de Deus sobre a terra.
ele vai exilar Satanás. Vai mandá-lo para o lugar que foi reservado para a rebelião de Satanás, do diabo. Acontece que quem serve ao diabo acompanhará o diabo até o fim. O inferno não foi criado para nenhum ser humano, meu irmão, minha irmã. Ele foi criado para o diabo. E quem o acompanhar, o acompanhará na perdição. Então daí o nosso chamado, um chamado efusivo, venha à luz. Temos que falar isso para todo mundo. Para que ao final não vá para onde Satanás, nós já sabemos, irá. Amém? E então, portanto, o reino de Deus ele se dá em duas etapas. A etapa presente, reino por adesão, e etapa futura, reino visível. Neste nós escolhemos, naquele é julgamento. Então vamos lá. A pessoa justificada está apta a se tornar cidadã do reino, pois essa é uma das dimensões da santificação, tomar parte do governo de Cristo, uma condição que traz responsabilidades e bênçãos. Qual é a vantagem de aderir ao reino? Viver o paraíso desde já. Jesus negou curar alguém? Quando ele esteve na terra, Jesus explicou o sofrimento? Jesus justificou o mal? Não. Ele estava apresentando o reino. Venha a mim e você será curado, será liberto, será próspero, será feliz, terá uma vida familiar, sabe, organizada. Seus projetos darão certo, porque você é luz do mundo, é sal da terra, você é um facho da luz de Deus irradiando o mundo, você foi feito para ser colocado no topo do ambiente, não para ser colocado debaixo da mesa ou debaixo da cama, escondido. Porque quando você ilumina, as pessoas vêm até você para saber mais qual é a raiz, a fonte de tanta benevolência, de tanta alegria. E a nossa oportunidade de dizer, é Cristo, é o reino, é onde eu estou, é a minha cidadania. Isso é maravilhoso, é lindo. Venha. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é embaixador? Embaixador é quando um país envia um representante para uma terra estrangeira. O planeta Terra é um campo de batalha. Nós somos enviados como embaixadores de Cristo para essa terra estrangeira aqui, para apresentar, sabe, o reino de Deus para as pessoas que não conhecem. Mas não somos só isso, não. Nós somos também uma milícia. Nós batalhamos a luta espiritual, repreendendo no nome de Jesus a obra do maligno, mostrando com atos reais, concretos, sabe, o reino de Deus, que a vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo que não se, sabe, que não se situar nesse trinômio bom, perfeito e agradável não é de Deus, então tem que ser derrotado. Essa é a mensagem do reino. Amém? Então, a gente vive o paraíso desde agora. O ministério da reconciliação começa com Deus se reconciliando com o mundo através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e nós aceitamos pela fé e com gratidão a obra redentora. Uma vez estabelecida essa primeira reconciliação, todas as outras vêm na sequência. E aqui o nome da nossa igreja, Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Pois nós vamos ter a oportunidade de destrinchar o nome. Mas já adianto, está baseado, por exemplo, em Romanos 5. A obra reconciliadora realizada por Jesus, ela se dá com a igreja. Então, como chamar uma igreja? A chamar pela sua função precípua, que é o quê? Que é criar as condições da reconciliação. Para aqueles que não foram reconciliados, é apresentar a reconciliação. Para aqueles que já são reconciliados, para eles perseverarem na reconciliação. Para que as pessoas tenham um entendimento claro de seus direitos e deveres no reino. Que é o lugar que é chamado todo aquele que foi reconciliado. Amém? A igreja, ela é uma parte do céu com as portas abertas para a terra.
que recepciona os não reconciliados para se reconciliarem, e os reconciliados para permanecerem, perseverando na obra reconciliadora de Cristo até a glória. Amém? E quando nós estamos reconciliados com Deus, meu irmão, é como, já viu aquela cena de jogar uma pedrinha num rio perene? Você joga uma pedrinha no meio e vem aquelas ondinhas que se abrem. Uma série de outras reconciliações acontecem. Amém? Quando nós nos reconciliamos, pensa comigo, meu irmão e minha irmã. Deus nos criou com um propósito. Quando nós nos desviamos desse propósito, nós passamos a não reconhecer nós mesmos. Tem aqui um delay, sabe? Tem aqui um choque entre o que era para ser e o que é. E isso cria em nós uma série de angústias, de amarguras, de um monte de problemas, de vazios que a gente tenta preencher. E quando nós somos reconciliados, nós voltamos para o plano original, essas lacunas elas vão sendo preenchidas. E esses desencontros eles vão sendo amenizados até que eles desaparecem. Então nós entendemos o nosso propósito no mundo. Como ser humano, indivíduo, como pai, como mãe, como filho, como avô, como cidadão do mundo, como um profissional. Todas as outras reconciliações vão acontecendo. Nós nos reconciliamos com Deus, somos reconciliados com nós mesmos e nos reconciliamos com tudo. Olha que lindo. Então, continuando. Primeira pessoa se reconcilia com ela mesma, pois na palavra descobrimos de onde viemos, porque estamos aqui e qual é a nossa missão e propósito no mundo. Sabendo quem somos, não vivemos mais a angústia existencial. Nos encontramos ao reconhecer nosso lugar no universo. Neste caminho de descoberta, homem e mulher encontram o seu papel e, a partir deles, o da família. Ocorre a reconciliação do indivíduo com os seus mais próximos, cônjuge, filhos, pais, irmãos, cada qual aprendendo o que deve fazer e o que é preciso evitar para com cada outro. Na sequência, a pessoa se reconcilia com a comunidade dos semelhantes, a sociedade, no trabalho, no trato com os desconhecidos, no respeito às autoridades, na postura sóbria, na conduta honesta e por aí em diante. Amém? Nós vamos nos tornando novas criaturas, pessoas melhores, exemplos, sal da terra, luz do mundo, lembra? Por fim, somos reconciliados com a própria ideia de igreja, a comunhão dos santos que nos prepara para o reino de Deus. De portas abertas para o mundo, é um pedacinho do paraíso onde recebemos as instruções para que sejamos felizes e úteis enquanto estivermos nesse planeta, nos preparando para a glória definitiva. Então é aqui que nós encontramos o lugar da igreja e a gente já vai encerrando. O que é a igreja? A igreja, na verdade, é essa preparação. Como eu falei, apresenta para quem não conhece, dá as lições básicas para quem está chegando, aprofunda com quem já está, aplica nas mais diversas áreas da vida os princípios que encontramos na palavra de Deus. Lembra a constituição do reino, do que poder, do que não poder, do que dever e do que não dever. Ensina, exorta, encoraja. Oh, que lindo! Contribui com a obra do Espírito Santo. Irmãos, quando nós nos tornamos nova criatura, às vezes o primeiro ambiente é muito solitário. É você lutando contra um monte de coisas que estão dentro de você. Você precisa de ajuda. Toda a ajuda. O Espírito Santo está aí. Mas precisamos de mais esforços às vezes. E uma vez resolvidos os primeiros problemas, é difícil viver um mundo hostil ao que nós nos tornamos. Então precisamos ter essa comunidade. E na nossa peregrinação nós vamos nos deparar com N problemas dos mais diversos, que às vezes a resposta não está ali, não está.
Você precisa de alguém que vai te ajudar a encontrar essa resposta. Tudo isso converge para a igreja. A igreja é a embaixada, é o quartel-general, amém? É aquele pedacinho do paraíso que está em terra estrangeira, preparando, sabe? E guardando também os cidadãos celestiais. É a fábrica de santos. O Espírito Santo faz a obra e a igreja colabora. Amém? A reconciliação que começa entre Deus e os santos se alastra por toda a vida daquele que toma a correta decisão de receber Cristo como seu verdadeiro e único Senhor e Salvador. E assim a gente termina essa primeira aula do nosso curso. E eu espero que você tenha gostado, que tenha sido edificante para a sua vida, que tenha sido elucidativo e que esteja te instigando a continuar. Amém? São muitos minutos, não vou negar que precisamos de uma certa paciência, não precisa assistir tudo num ato, vai aos poucos. Pode até acelerar, o YouTube permite colocar 2 vezes aí, se a mensagem está sendo compreendida, não tem problema nenhum. O que importa é que a gente continue essa peregrinação e ao final nós vamos entender muito mais sobre a obra de Deus, sobre a palavra e também sobre a missão da nossa igreja, da igreja em geral e da nossa igreja em particular, para a glória e honra do nosso Deus. Uma oração rápida, meu irmão. Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa ministração, que essa palavra entre no coração de cada irmão e irmã, que ela se alastre, meu Deus, e seja também conhecida por muitas outras pessoas. Tudo é para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que sejamos cristãos mais fortes, que sejamos mais a sua luz sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Fica na paz e até a próxima.